Então, no último vídeo, eu estava contando para vocês que eu fui aprovado, né, em dezembro de 2017 para a vaga. Não esperava que fosse demorar tanto para conseguir, né, para realmente ser aprovado para ser transferido para o Canadá, né? Que ser aprovado para a vaga foi um ponto, ser transferido era outra situação diferente, né? Então, enquanto a gente estava esperando ali aquele processo de transferência, as aprovações e tudo mais, a gente tinha várias decisões para tomar. Então, eu e a Michelle, nós começamos a fazer um planejamento, né? Então, em dezembro, a gente sentou e falou, cara, olha, beleza, o que a gente precisa fazer daqui até o dia da mudança, né? A gente ainda não tinha a data quando a gente começou a fazer o planejamento, mas a gente sabia que seria mais ou menos em abril, maio, né? A minha expectativa era estar aqui em maio, foi realmente o que aconteceu, só que cheguei no final de maio, né? E daí a gente começou a planejar o que dava para ser planejado. Então eu tinha, né, a gente tinha várias coisas que de repente a gente poderia ver de vender, a gente precisava juntar dinheiro para pagar a passagem, para se manter aqui pelo menos um mês, né, sem precisar do salário que eu ia receber aqui, porque eu ia chegar aqui, né, na verdade eu cheguei e fiquei aí pelo menos 20 dias, né, sem receber nada, né, que o meu primeiro pagamento foi só no dia 15 de junho, né, comecei a trabalhar efetivamente aqui dia 1º de junho, isso eu vou contar depois num outro vídeo um pouco mais detalhado. E daí a gente começou a fazer esse planejamento. Então, no nosso planejamento tinha lá o que a gente precisava vender, o que a gente precisava fazer de documentação, o que a gente precisava fazer de autorizações para deixar no Brasil, algumas situações que precisavam ser resolvidas ali no Brasil também, né? A gente tinha a empresa, então a gente precisava achar um comprador para a empresa, né? A gente precisava organizar toda a transição da empresa. Na vida pessoal também a gente precisava conversar com a nossa família, né? O que a gente deixou para fazer bem, né? Uns 2 meses depois só, né? Pelo menos para a maioria, né? Para algumas pessoas a gente já começou a contar, mas para a maioria a gente não contou. Então a gente sentou e definiu um plano. Então a primeira coisa que a gente fez foi, bom, o que a gente tem aqui em casa que a gente não vai precisar tanto, né, nos próximos meses, que de repente a gente pode começar a vender, para não deixar tudo para a última hora, né? Então eu vendi a minha moto em dezembro, porque eu imaginei, né, o pessoal tá recebendo o 13º, muito mais fácil para vender a moto. E a moto foi uma das coisas que eu vendi mais rápido, acho que em 2, 3 dias que eu decidi vender a moto, vendi a moto rapidinho, já recebi o dinheiro, coloquei na poupança para usar depois. Vendi várias coisas, tipo bicicleta ergométrica que eu tinha em casa, as minhas bicicletas também, eu tinha 2 bicicletas, vendi as 2 bicicletas e começamos a ver, né? Daí vai lá na cozinha, tem um monte de utensílio que a gente quase não usa, dá para vender? Dá para vender, vamos lá. Então, tudo que a gente podia ir vendendo, a gente começou a se desfazer já e organizar a casa, né? Porque daí você começa a olhar, puxa vida, eu preciso levar esse monte de papel, né? Preciso deixar guardado documentos, alguma coisa por causa do imposto de renda, beleza? O que eu vou levar? O que vai deixar? Então a gente começou a definir tudo isso. Fora isso, a gente intensificou mais as pesquisas, né? Então a gente começou a procurar casa aqui no Canadá, sabia que ia morar na região de Toronto, então a gente começou a pesquisar todas as cidades da região de Toronto, né? Onde seria melhor morar, onde seria mais fácil o transporte. De repente já comecei a conversar com o pessoal, já estava trabalhando, né, para as empresas daqui, já estava em contato com o pessoal daqui, então comecei a conversar com o pessoal, até uma das pessoas que trabalham comigo, ele aluga quarto para estudantes, né, então ele me fez um desconto especial para eu ficar alguns dias na casa dele, até eu encontrar um apartamento. Foi muito legal até da parte dele, ele me deu um desconto bom, né? Em média ele cobra acho que quase $2.000 para a pessoa ficar um mês na casa dele. Ele me cobrou $1.000 aí para ficar aí uns 25 dias mais ou menos que eu fiquei na casa dele. E cara, foi legal assim, né? Várias pessoas começaram a ajudar, né?
pessoal daqui ficou ansioso para me receber, toda hora eu entrava em reunião com o pessoal, poxa, e aí, como tá o processo? Já foi aprovado? E daí aquele negócio, você tem que lidar com as expectativas de todo mundo, né? Todo momento você tem que lidar com a sua expectativa, porque você não tem informação do que está acontecendo, do que está sendo decidido sobre a sua vida, e você tem que controlar o que você consegue. Foi justamente isso que a gente fez. A gente começou, não, olha, peraí, vamos focar, não adianta ficar pensando, poxa, e se for aprovado? E se não for aprovado? Não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer, que se for aprovado, a gente já vai estar no caminho certo. Se for negado, poxa, a gente não afetou muito a nossa vida aqui, a gente afetou de uma maneira um pouco mais básica. Já era o nosso plano mudar para o Canadá. Essa vaga veio no momento ideal. Aliás, a Michelle vai fazer um vídeo depois com vocês, que ela adora contar a história do porquê a gente mudou em 2018, porque nós tomamos essa decisão muito antes de acontecer. Já era o nosso objetivo mudar para o Canadá em 2018, né? Então, mas aí as coisas, né? É muito sinistro, cara, o que aconteceu. Mas aí foi assim, a gente começou a planejar, organizar, fazer, e uma das coisas que a gente tomou muito cuidado foi com a Letícia, porque ela tinha 4 anos na época, né? Ela ia fazer 5 em 2018, fez 5, né, em 2018, e daí assim, a gente tentou tratar com muito cuidado essa mudança para ela. A gente procurava explicar, a gente contava o que a gente ia fazer no Canadá, então a gente mostrava para ela fotos dos lugares, a gente mostrou algumas fotos de escolas, falando que seria a escola que ela ia estudar, né? A gente tratou muito bem o assunto de que ela ia chegar aqui e ela não ia conseguir conversar com as crianças porque as crianças conversavam em inglês, então a gente começou a ensinar inglês para ela, algumas palavras, algumas frases para ela usar, por exemplo, na escola. Então isso foram coisas que a gente foi fazendo para ela, também para não ser tão drástica a mudança para ela, né? E isso foi importante depois aqui no Canadá para ela, porque ela chegou aqui sabendo, né, que ela não ia conseguir conversar com as crianças. Ela brincava com as crianças no playgrounds e tal, né? Aqui tem muitos parques, né, como vocês podem ver. Aqui é um deles, né? E assim, ela tentava se comunicar com as crianças. Às vezes ela ficava chateada, porque a Letícia, ela fala muito, né? E ela fala desde pequenininha, assim, com 1 ano de idade ela formava frases, assim, ela tentava conversar com a gente. Com 2 anos ela era uma tagarela que só ela, viu? E a gente tinha muito receio de como ela ia reagir a toda essa mudança, e foi muito positivo até, tudo que a gente fez de começar a explicar para ela como seria aqui, como seria o idioma que ela iria falar, como seria na escola, né, como seria das amizades que ela teria aqui no Canadá, como seria a comida aqui no Canadá. Então a gente fazia waffle para ela de manhã, né? Para ela, olha, tá vendo? No Canadá tem bastante waffle, um melzinho e tal, mas tem um mel especial lá no Canadá, que é o maple syrup. Então a gente tentava colocar tudo isso para ela de repente já ir acostumando com a mudança, e isso foi muito legal para ela também, viu? Foi uma das coisas que ajudou bastante nessa transição. Ela chegou aqui no Canadá falando um pouco de inglês, né? Falando palavras, frases, né? Ela já sabia muitas coisas e ela aceitou muito bem essa transição, que pra gente como pai, mãe, a Michelle, então foi muito importante pra gente, né? Uma das coisas que a gente conversa bastante, eu e a Michelle, é sobre a distância da família, né? Então, como a gente tá sempre ligando para os pais, os nossos pais às vezes ligam pra gente também, porque isso pode ser, vai ser um fator aí que vai influenciar o futuro da Letícia, né? Ela não vai ter tanto contato com a nossa família no Brasil, apesar de a gente estar tentando levar ela para o Brasil nas férias e tal, para ela ter mais contato com a família. Então isso também é um ponto importante para a gente, que a gente quer que aconteça mais vezes no futuro, né? E é isso aí. Bom, essa foi mais uma parte da história, né? Eu tô contando aí toda a história desde quando eu decidi mudar para o Canadá. Espero que vocês estejam gostando. Se não estiver gostando,
faça um comentário aí, eu vou ler, vou responder para vocês. E no próximo vídeo eu quero contar um pouco mais sobre como foi a mudança em si e os últimos meses ali no Brasil, né? Abril e maio, né? Foram os nossos últimos meses ali no Brasil e como foi, beleza? Acompanhem comigo, deixe seu like, curta, compartilha com seus amigos e vamos lá. Valeu!